ainda para dizer que erramos ou não, tem muito trabalho ainda para ser feito. 2 anos, quando você olha, a gente está no papel há 1 ano e meio, mais ou menos, né? É um intervalo de tempo extremamente curto para você avaliar esse tipo de investimento que a gente está olhando lá na frente. Poderemos estar certo no ano que vem, como poderemos estar certo daqui 10 anos, né? Então, a nossa posição, ela é grande o suficiente para multiplicar em muitas vezes o nosso capital, se der certo, pequeno o suficiente para não nos levar à falência. Né? Então, acho que nesse tipo de empresa, sempre falo isso, é o dinheiro da pinga, não é o dinheiro do leite. Se Sim. tudo de errado acontecer, se outra tempestade perfeita acontecer e a empresa, enfim, a gente estiver errado sobre a empresa, o que vai acontecer na carteira, o que vai acontecer, na verdade, na carteira do Barsi é nada, porque é menos de 1% hoje por conta dessa queda. E vai ferir o ego dele, obviamente. Poxa, né, acreditava na companhia e estava errado. Agora, se der certo, é uma puta porrada, mais uma. Então, é esse tipo de risco que você tem que se expor, né? Mas, infelizmente, as pessoas se atêm ganância, ao headline da notícia, não chega até o fim, né? Isso Então, acontece muito, Lu. A gente vê muito isso. Sabe, quando você... Pessoal, você pegou ali... Eu acho que primeiro é uma obrigação da pessoa ter notícias. Mas saber as fontes e saber o que tá falando na notícia. Por quê? Tem pessoas que elas veem a capa do jornal, só que elas nem sabem o que a notícia está falando. Porque foi o que o André falou. Às vezes é uma tentativa de ir lá e você assistir, você ler. E muitas vezes aquela notícia tá mexida. E as pessoas erram nisso. Eu sei porque, gente, antes de eu continuar, eu quero até falar aqui, já que a gente falou do rei dos dividendos, olha o Barsi. O Barsi é bonitão aqui nessa capa, ó. Rei dos dividendos, a Lu trouxe pra gente. Esse livro, sem dúvida, a gente vai ler. Aliás, estava lotada lá a livraria, eu já vou contar a história. Fica aí que eu vou contar o que aconteceu, que é um pouco que um absurdo. Mas tava lotada a livraria, a Lu postou lá um vídeo. Tem fofoca? Lotada. Não é fofoca do Barsi, não. Mas tem uma fofoca que eu quero contar pra vocês verem até onde, às vezes, as pessoas não sabem sobre o Brasil. Mas assim, Lu, tava lotada lá a livraria, né? Graças a Lu a Deus, colocou Carol. um history dela assim. Nossa, a Luísa é demais, né? Ela colocou assim, fantasiada de filha de rico. Olha onde chega Luiz Barsi, que, na boa, não tem quem não gosta dessa mulher, é incrível. E assim, muita gente pergunta pra mim, como é que é o Barsi? A galera vê a gente entrevistando as pessoas, elas querem saber, né? Uhum. E eu lembro muito de uma cena do seu pai, que assim, a gente tava com o telefone, né? A gente tem essa mania de ter iPhone e tal. E o Barsi tava saindo ali, a gente chegou lá morrendo de medo, entrevistar ele, não, já tá tudo certo, tal, e sentadinho, assim. Foi extremamente, assim, humilde. E a gente começou até ser solta, assim, o ombro, né? Fica mais à vontade, né? Fica mais à vontade. E aí ele falou assim, poxa, eu não sei pra que vocês têm um celular tão caro. Pô, isso aqui eu uso pra operar. Eu não sei muito de rede social, eu não me importo. Então você vê, são coisas que a gente leva sempre. O Barsi falando isso, né? A gente descendo ali o elevador, né, André? E aí a gente falou, pô, mas o Barsi vai descer aqui, porque a gente fica ali, né? Eles têm um escritório ali numa rua movimentada, e ele simplesmente falou, não, eu desço com vocês. Então, quer dizer, se você pergunta sobre o Barsi, ele é realmente uma pessoa extremamente tranquila com tudo, assim. E o que me eu acho admira interessante isso. é que, assim, você vê, a Luíse, já cansei de falar, não é média, mas é uma pessoa simples. Sim. Até vi um post seu esses dias falando o quê? Que pra você, o que vale no dinheiro é você poder viajar com o budget que você quiser, quando você quiser, pra onde você quiser. E a gente vê muita gente na internet, Lu, que às vezes usa um carro, ou um helicóptero, ou um baita de um relógio, tudo mais. O que você acha disso? Você acha que isso é verdadeiro na internet? Ou é muita gente tentando captar, vender curso, utilizando bens materiais? Porque assim, eu vejo muita gente com muita grana, e hoje até aqui a gente tem muito acesso, network, conhece muitas pessoas através do podcast. Cara, e a gente vê que realmente quem tem grana não precisa ficar, sabe, mostrando, ostentando. O que você pensa sobre isso? Geralmente, quem chegou lá de verdade acaba ganhando uma sabedoria, né? Pra entender que dinheiro é muito bom, dinheiro traz várias facilidades, compra felicidade sim, sem dúvida nenhuma. Você tem potencial de ser mais feliz com dinheiro do que sem dinheiro, não sejamos também, né? Hipócritas, exatamente. Mas você chega à conclusão de que literalmente não é sobre isso, né? Então hoje o Barsi continua trabalhando porque é a vida dele. Ele fica lá, né, na frente da televisão, né, Exatamente. da cultura. Quer dizer, falando aqui, ó, dublê de rico, tem muito dublê de rico na internet. O Wally falou, o Wally Data. Tem Mas muito dublê de rico, né? Então as pessoas se preocupam muito com o que os outros vão pensar de mim, né? Então
Então, o Barsi, bom, ele tem a história dele validada por tudo que ele passou. Ele veio de uma origem muito humilde, estudou pra caramba, trabalhou pra caramba, foi um gênio sim lá atrás, viu que as outras pessoas não conseguiram enxergar e, poxa, teve a disciplina e a paciência necessária pra perseguir no caminho dele. Ele demorou mais de 50 anos pra ser reconhecido do jeito que ele é hoje, né? Muito por conta da internet, enfim, não só do meu trabalho, mas de outras pessoas também que enaltecem a trajetória dele. Então, a história dele fala por si só, né? E hoje, se ele quisesse andar de carrão, ninguém ia julgar. Pô, o cara aproveita a vida, ninguém ia julgar, obviamente, né? Com Mas certeza. ele não gosta. Não é faz, estilo, né? Ele não faz parte do perfil dele. Ele é feliz do jeito que ele é, andando. A gente tem um carro 2018, um SUV, não é importado nem nada disso. Antes ele andava de metrô. Eu dei uma tesourada nisso aí por questão de segurança. Primeiro foi de saúde, por conta do Covid, depois segurança. As coisas começaram a escalar bastante na internet. Enfim, a gente ser assediado no mercado, no posto de gasolina, no farol, né? Andando na rua. Então, obviamente que eu digo que eu tenho um filho de 83 anos. Eu fico desesperada se ele vai atravessar a rua. Meu Deus do céu. Né? É lindo ver o carinho, né? Pensando a ligação que vocês têm. Meu Deus, é uma preocupação. Eu falo, nossa, será que quando ter filho é esse desespero? Agora eu entendo. Não, você vê que o Barsi, ele é tão... A Luísa contando aqui, gente, que histórias é muito legal também. O Barsi foi lá na livraria. Infelizmente, a gente não pôde ir, né? A gente gostaria muito de ter ido. E a Luísa contando que ele ficou assustado, né? Ficou. Que ele não imaginava que as pessoas tinham tanto, né? Assim, admiração, tudo. Então, você vê, eu tô imaginando o Barsi falando isso. Porque ele realmente, você, a família, enfim, a família, a pessoa às vezes ela não tem noção disso, né, Lu? Ela realmente não vive essa bolha da internet. Porque eu quero até falar aqui um pouco com vocês sobre isso, pessoal. Cuidado com essas coisas que vocês veem na internet. Eu tô falando até por mim, tá? Eu tô me colocando também nisso. Não de dinheiro, mas às vezes você tá numa situação triste ali, passando algum momento. Por quê? As pessoas quase que impossivelmente vão falar sobre situações... O que eu acho errado, tá, Lu? Porque quando eu passo alguma coisa... Eu até coloco na rede, para que as pessoas se sintam abraçadas e sintam que elas são pessoas normais. Sim. Mas cuidado, gente, porque às vezes a pessoa vê lá, ó, a casa tal dela quer comparar a roupa que a blogueira tem, a bolsa tal, e às vezes não é nada disso. Às vezes a pessoa nem é tão feliz com aquilo, e enfim. Mas a história que eu queria contar, antes de eu perguntar aqui, que eu quero perguntar de um banco também, que é o Banco Bradesco, que muita gente veio me perguntando. Eu fui relaxá-lo num spa essa semana. Que eu tô chique, não tô não, André? Tô chique, mas não tô tanto que nem você que tava na Tailândia, né? Depois a gente vai falar dos seus dividendos que pagaram. Meus dividendos pagaram lá. Tô na mesma pegada que você, Lu. Viajar o dividendo é o que vale. Cara, paz de espírito. A gente chega lá. É verdade. E aí, eu fui fazer uma massagem. Olha, gente, eu contando aqui. E eu acho assim, não tem problema em quem você votou, quem você escolheu, em qualquer coisa na sua vida, mas você tem que saber argumentar, você precisa saber o que você tá fazendo na sua vida. Ler, estudar. É que eu tô entrando um pouco num papo até lá atrás de política. E uma massagista que tava lá, comentando que ela não votaria no Bolsonaro, por isso, por aquilo, mas onde eu quero chegar? Quando eu falei pra ela, não sei o que, do Paulo Guedes, eu falei, o ministro, o Paulo Guedes, ela falou, mas quem é Paulo Guedes? Assim, gente. Então, tem que estudar o mínimo. Quem é o Paulo Guedes, né? Simplesmente o ministro da Economia.